Saúde e ciência em destaque a partir de agora aqui no Jornal da Clube Gente. Haroldo Amaral. Estamos aqui recebendo o professor José Maurício Sforcin. Ele é do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências da cidade de Botucatu, graduado em Ciências Biológicas, é mestre em Bioquímico na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, doutor em Nutrição e Produção Animal pela Faculdade de Veterinária e Zootecnia aqui de Botucatu, é professor titular de Imunologia no Instituto de Biociências e investiga principalmente a ação da própolis em células envolvidas na imunidade. Aliás, a gente ouve falar de própolis, acho que desde a antiguidade, né, professor? Bom dia, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios para falar a respeito desse assunto extremamente importante, que tem pesquisas que imagino são aplicadas na área de farmacos, na saúde, na alimentação, entre outras áreas. Vamos falar desses assuntos aí. Bom dia ao senhor. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que é importante divulgar o que a gente faz na universidade para a população, né? E como você falou, a própolis ela é conhecida desde a antiguidade. E utilizada, como a gente chama, empiricamente, quer dizer, várias civilizações já utilizaram a própolis sem saber direito como ela funcionava, mas viam que dava certo. Né? Todas as abelhas produzem própolis? Porque parece que aquelas brasileiras lá é meio diferente a situação delas, a produção dos mels dela, né? Ou assim, méis, como foi. Então, assim, as abelhas produzem uma série de coisas. O que é mais conhecido é o mel, né? Mas tem também a geleia real, tem o pólen, tem o veneno da abelha, que é muito utilizado também, tem a cera e tem a própolis, né? Que, então, ela sempre foi utilizada em épocas de guerra para ajudar na cicatrização dos feridos. Em várias civilizações eles utilizavam para tratar diferentes doenças e viam que dava certo e utilizavam. Mas nas últimas décadas teve um interesse muito crescente, assim, muitos pesquisadores se interessaram em conhecer assim como que ela atua, que mecanismos de ação que ela tem, né? Fizeram principalmente muitos experimentos na área de microbiologia, então contra diversas doenças infecciosas, ou por bactéria, por vírus, né? Alguma coisa contra fungos, mas nós estamos utilizando principalmente no laboratório assim, células que fazem parte da resposta imunológica para ver como ela funciona e também contra as células tumorais. Agora a sua pergunta era, né? Todas as abelhas produzem? O que mais a gente estuda é a própolis produzida por abelha africanizada, né? Porque ela produz uma grande quantidade, mas tem também outras abelhas do gênero Apis que produzem e as abelhas sem ferrão também. Inclusive, as abelhas sem ferrão elas podem produzir a própolis e a geoprópolis, que é um outro produto, um subproduto também da apicultura, né? Professor, vamos entrar no assunto. O que é própolis? Então, a própolis, na verdade, é um termo bem genérico, porque assim, é um material muito complexo. Tem mais de centenas de componentes na composição da própolis, na composição química. E quando você analisa o que tem, então o primeiro passo é, né, o que contém na própolis? Tem muitos componentes fenólicos, flavonoides, tem assim, terpenos, tem vários componentes, mas o que é interessante saber é que a própolis vem da flora local. Então as abelhas têm que visitar algumas plantas e é a partir dali que ela traz matéria-prima oriunda de vários vegetais para ela terminar de elaborar própolis para utilizar na colmeia. Né? Então aí que vem o primeiro problema, né? A própolis ela é igual no mundo todo, já que a abelha depende do material vegetal que ela tem ali perto. Do meio ambiente dela, né? Do meio ambiente dela. Em cada continente isso pode variar. Então assim, no Brasil a gente tem vários tipos de própolis e aqui no sudeste do Brasil a gente tem o que a maioria deve conhecer como própolis verde, né? Que na verdade também é algo genérico de se pensar, porque a coloração pode mudar. Existe a própolis marrom, a vermelha, pode ter outras tonalidades derivadas dessas, né? E a própolis aqui da nossa região deve ser bem diferente, porque a gente tem uma área de cerrado e uma área de, como é que chama? Mata Atlântica, né? Tem alguma interferência nesse ambiente de produção de própolis ou mel? Aqui é uma área muito boa para a produção e assim, a coloração em geral é verde e quando o Brasil exporta, isso é considerado muito valorizado em certos países. Então eles gostam de importar própolis verde de preferência, mas de fato o nome correto seria própolis oriunda de Bácaris, né? Bácaris é a principal planta aqui no
sudeste que origina a própolis. Os principais componentes vêm dessa Baccharis dracunculifolia, né, que é o alecrim do campo. Professor, agora que a gente está falando, eu nunca parei para pensar na própolis. Eu só lembro da própolis quando eu tô com dor de garganta, que a gente vai na farmácia, compra um troço lá que fica espirrando na garganta, nem sei se é bom, mas tem o mel e tem a própolis, tem a cera, que é muito usada também, né? O que é essa? Como que eu identifico essa própolis? Onde que é aquela? Onde está esse bicho aí? Onde está esse produto no mel? Quando a gente tem estrutura da colmeia da abelha, onde que ela está? Onde aparece isso? A própolis vem principalmente na colmeia em áreas assim, né? Vamos pensar, existe a apicultura racional, que a gente chama, que são aquelas caixas de abelha, né? Essas caixas de abelha, elas são já programadas com espaços ali dentro para você ter a oviposição, quer dizer, para a rainha colocar os ovos, para a produção de mel. E a própolis a gente pode obter na colmeia, então, nessa caixa de madeira, de várias maneiras. Por exemplo, dá para colocar uma tela, que a gente chama de tela propolizadora, uma tela plástica, antes de fechar a colmeia, que a abelha, ao longo do tempo, vai vedando esses orifícios que tem ali. Também dá para deixar um espacinho um pouquinho aberto, que ela propoliza para evitar a entrada de água, de ar, para manter a temperatura interna constante ali dentro da colmeia, né, para os habitantes ali permanecerem em condições saudáveis. Então a gente pode raspar essa própolis que tem na colmeia ou obter também dessa tela propolizadora que a gente coleta. Quando eu fiz doutorado, coletava mensalmente, né, congelava essa tela, depois agitava manualmente isso para ela soltar essa própolis que estava na tela. Depois eu preparava os extratos, que é isso que você está falando, que a gente utiliza e que vende em farmácia. Então, uma outra pergunta que o pessoal faz muito para mim é como que eu sei que a própolis que eu comprei é de boa qualidade? Então, veja, primeiro já tem esse problema. De onde é essa própolis? Quando eu vou para outros lugares, outros países, eu compro a própolis. Porque me disseram que os produtos derivados das abelhas são muito manipulados e adulterados por aí, né? Não, o mel principalmente, né? Mas a própolis, o problema é assim, então, que ela vem de plantas diferentes em lugares diferentes. Então, será que a própolis que eu comprei lá no Japão, ela é igual aqui a do sudeste brasileiro? Até o gosto, quando a gente obtém própolis de lugares diferentes, a gente percebe que muda. Quando você olha a bula, muitas vezes eles falam assim, tome 10 gotas, o outro fala tome 30, tome tantas vezes por dia, o outro fala tome menos ou tome mais. Então isso gera uma confusão na cabeça das pessoas, porque será que de qualquer modo que você tomar e de qualquer própolis que você comprar, você vai ter o mesmo efeito? É isso que está fazendo nos últimos tempos com que os congressos estejam tentando uma padronização mais universal, né? Para tentar entender assim, ó. Até hoje, a única maneira que a gente tem de padronizar os estudos com a própolis é dessa maneira. É você primeiro analisar a composição química daquela própolis que você vai estudar, observar de que plantas ela vem e que propriedades ela tem. Então, um dado interessante no meu doutorado foi que eu coletei a própolis um ano inteirinho. E eu tentei estudar o efeito das 4 estações do ano. Teria uma época em que teria diferença na composição ou diferença na atividade da própolis, né? Quando eu terminei meu doutorado, a gente viu que a composição das 4 amostras, da primavera, verão, outono e inverno, elas eram muito parecidas. Então, assim, qualitativamente, a própolis era praticamente a mesma aqui no sudeste brasileiro, particularmente em Botucatu. Quantitativamente mudava um pouquinho, mas qualitativamente era a mesma coisa. E qual é a necessidade dessa padronização, professor? Então, porque daí, assim, eu vi que quando é produzida no mesmo lugar, a própolis vai ser sempre do mesmo jeito. Então, se eu obtiver própolis sempre do mesmo lugar, eu posso ter sempre o mesmo efeito que eu espero. Isso é interessante. Porque quando eu pego de outro lugar, eu não sei se eu preciso mais ou menos. E outro dado que foi interessante foi que, já que aqui não teve diferença, uma pesquisadora química que eu trabalhei desde o início, ela me disse assim, use tua amostra de própolis o resto da tua vida. Congele, porque você vai conseguir, sempre que você descobrir alguma coisa, ver, a própolis fez isso, mas faz aquilo, mas aquela amostra, quando você muda de amostra, eu já não sei se ela vai ter o mesmo efeito. Então, esse é um problema que a gente esbarra, quer dizer, se você pega própolis de lugares diferentes, às vezes tem aluno que vem e fala, olha, eu trouxe uma própolis lá de Minas Gerais, do meu avô,
Teria que começar tudo de novo. Qual que é a composição química, de que plantas que ela vem, tem que fazer estudo de observar no campo as plantas que as abelhas visitam, né? Então, assim, é um trabalho minucioso. E o senhor estava dizendo aqui que essa padronização ela é extremamente importante e é uma coisa, acho que até de ancestralidade da genética dessas abelhas, né? Mas qual é a aplicação da própolis na nutrição, na alimentação, na farmaco? Então, essa padronização, eu imagino, tem a ver com cada um desses nichos de atuação de pesquisa ou de comercialização do produto, né? A própolis tem várias indicações, né? Então, assim, por um lado, começou assim, será que isso daí não é uma panaceia, não é algo assim que dizem que serve para tudo? Eu acho que esse é o papel do pesquisador. Nosso papel é evidenciar, existe, né, fundamento para que se utilize a própolis, por exemplo, na imunidade. Ela de fato faz alguma coisa? O que ela faz? Tem que ter evidência. Ela age mesmo na imunidade? Ela age, né? Assim, então, toda a pesquisa também é interessante comentar isso. Ela começa in vitro, a gente observa se está tendo algum efeito, isso já dá pistas para a gente testar em animais. Uma vez que animais respondem bem, mostram evidências de que está tendo melhora na imunidade, ou melhora a imunidade e ajuda a atacar melhor tumores, a gente vai para os ensaios clínicos. Então, um ensaio clínico que a gente fez, que eu achei que foi muito interessante, foi com o pessoal da medicina, né, com uma aluna de pós-doc que eu tive, que ela estudou pacientes com HIV no mestrado e doutorado dela. Acho que eu já li alguma coisa sobre isso. Então, e no pós-doutorado dela, ela quis saber se a gente poderia fazer um projeto juntos para observar assim, a própolis poderia melhorar um pouco o estado inflamatório que os pacientes que têm HIV apresentam por conta do antirretroviral que eles tomam, dos medicamentos, do tratamento. Então, assim, a carga viral, ela está controlada, o HIV está controlado, mas existe efeito colateral do tratamento, muitas vezes, que eles fazem por muitos anos. Então, quando ela me procurou para ver se a própolis poderia ajudar nesses efeitos colaterais, melhorar essa inflamação que eles apresentam, né, e manter a imunidade trabalhando normalmente, eu entrei em contato com uma empresa aqui do estado de São Paulo que comercializa já há muitos anos cápsulas de própolis padronizadas. Então, assim, como era um ensaio clínico, eu achei que assim deveria ter uma empresa trabalhando junto, porque depois, se desse resultados bons, os pacientes poderiam continuar comprando e tomando, se eles quisessem, né? Então, nossos estudos eles são bem controlados. Eu acho, né, eu acredito que o sonho de todo pesquisador é ver se aquilo que ele estuda de fato funciona quando o ser humano quer aproveitar e dar um retorno para a sociedade, né? Teve um outro ensaio clínico que nós fizemos também. Eu orientei uma dentista e ela quis preparar um enxaguatório bucal à base de própolis para controlar a placa bacteriana. Deve ser até mais gostoso, né? E foi muito... lembrando que a própolis não é o mel, né? O mel é docinho. Ele é mais amargo, né? A própolis tem um gosto que alguns acham ruim, outros não ligam. Eu, que estou acostumado a tomar há muito tempo, acho normal, mas assim, muita gente não gosta. Mas lembrando que ela é muito benéfica, né? Porque esse estudo de produtos naturais, em geral, assim, ele tem que ser muito bem conduzido para a gente não achar que todo produto natural é bom, não tem efeitos colaterais. Então, eu só estudo a própolis, não posso falar nada de outros produtos naturais, nem do mel, nem de outros produtos da abelha, né, apícolas. Mas o que a gente tem visto desde o início que eu comecei é que não apresenta efeitos colaterais, nem a curto, nem a longo prazo. E um outro dado que eu acho interessante também é que em congressos que eu já participei em outros países que eles têm a apiterapia incluída no serviço de saúde, eles têm protocolos padronizados para tratamento de algumas doenças que no Brasil está começando, né? Então, por exemplo, a pessoa, eu lembro, eu já vi isso nos congressos, né? Mas também já perguntei, quando alguém me pergunta, eu mando para esses médicos desses países, né? Um caso, por exemplo, que eu perguntei foi de uma pessoa que estava começando Parkinson. Então eles falaram, aqui na Lituânia, na Romênia, são países que eles adotam isso, a pessoa tem o tratamento médico, alopático, convencional, mas pode agregar o uso de produtos apícolas se quiser, e o médico tem um protocolo determinado. Então lá eles usavam, por exemplo, a geleia real e o veneno da abelha para adicionar ao tratamento que eles já faziam para quem tem Parkinson. Então isso que eu acho legal. A gente, pesquisador, conseguir descobrir algumas coisas, associar
com o uso pelos médicos. E eu sempre digo que tem que ter uma comunicação melhor entre apicultor, pesquisador, quem é apiterapeuta, quem é nutricionista, os médicos, porque se um não conhecer o trabalho do outro, nós vamos continuar por décadas ainda, cada um trabalhando do seu modo com aquilo que conhece. Uhum. E a própolis, ela serve exatamente para atuar nas questões só de infecções? Olha, in vitro e in vivo, a gente estuda muita coisa. Recentemente, a gente publicou um livro sobre apiterapia, em que a gente pegou cada um dos produtos apícolas e tentou verificar o que se sabe in vitro, in vivo, e o que já se sabe em ensaio clínico. Porque o objetivo de tudo isso é ver se dá para aplicar, né? Então, assim, tem muitos trabalhos sendo feitos, por exemplo, para ver se a própolis ajuda em, como você perguntou, pacientes que estão com doenças infecciosas, ou que têm diabetes, né? Então foi um livro bem amplo até que a gente publicou, mostrando evidências. Esse livro está disponível aí em algum lugar para baixar? Foi publicado pela editora Unesp e tem em PDF também, né? Professor, e para que as pessoas usam a própolis? Qual é? A gente começou a entrar nesse assunto a respeito da imunidade. Seria muito interessante, conforme eu disse, a cultura popular nos diz aí que serve para algumas inflamações, sobretudo artistas da noite, profissionais da voz, aquela coisa toda. Eu já vi gente falando de outras utilizações, mas especificamente essas pesquisas, esses ensaios que o professor José Maurício Sforcin desenvolve aqui no Instituto de Biociências, com alguma vinculação com o setor privado, setor público, setor de pesquisa. Exatamente, quando a gente fala de própolis, a gente sabe que tem efetivamente um efeito, mas parece que tudo que é fitoterápico serve para tudo, mas tem especificações e o excesso, inclusive, causa intoxicações, né? Tem esse risco também? Não, esse risco não. Até onde a gente sabe do que já foi feito em animais e em humanos, para você ter alguma intoxicação ou um risco, teria que usar uma quantidade muito exagerada, que não é o caso, né? Que ninguém usa. Mas assim, tem várias utilidades? Tem. Por exemplo, já tinha antigamente que usavam e não sabiam por quê, mas hoje, eu acho que quem busca mais uso de própolis é quem gosta de um estilo de vida mais saudável. Tem pessoas que preferem medicamento, é uma opção. Uhum. Tem pessoas que gostam de começar por esse caminho e ver se isso ajuda. Tem pessoas que gostam de associar medicamento e algum produto natural. E tem médicos também que eu vejo assim que não gostam dessa abordagem, tem outros que gostam, tem assim médicos que são homeopatas, tem os que são da medicina antroposófica, né? Agora, para que ela serve? Tem pessoas que usam para uso tópico, assim, para, por exemplo, cicatrização de feridas, ela muitas vezes acelera a cicatrização. Ingerindo, você pode ter um benefício na imunidade, você pode ter um benefício como agente anti-inflamatório, né? Atuando na imunidade, eu acredito assim, que você favorece melhor a atuação das células de defesa contra micro-organismos, contra as células alteradas que podem originar um tumor, né? Então, assim, existem benefícios. Agora, como utilizar isso? Aí que entra naquela questão inicial que a gente conversou, né? Que própolis que eu utilizo? Quanto tempo? O que já se sabe desta amostra, né? Porque ela varia no mundo todo. Será que agora eu vou lá para a Etiópia, compro uma outra própolis, quero que ela tenha o mesmo efeito da própolis do Brasil? Isso que eu ia perguntar para o senhor, para voltar nessa questão. Já que ela tem diferenciações regionais, qual que é a melhor própolis? A brasileira, a europeia, a asiática, o senhor falou lá da Lituânia, aquele povo lá são os nórdicos, né? Qual que é a melhor, a que tem uma cobertura, eficiência dentro de todas essas questões que o senhor falou, da imunologia até a cicatrização de algumas feridas, picadas? Tem muita gente que usa, inclusive, para picada de marimbondo, essas coisas todas aí, para diminuir a dor ou diminuir inchaço. É difícil dizer qual é a melhor, né? Assim, se sabe muita coisa in vitro e in vivo com animais, né? Camundongo e rato, principalmente. Só para as pessoas entenderem, in vitro, quando o senhor fala, são pesquisas controladas e na outra situação é de consumo
do conhecimento popular, né? In vitro seria assim, eu pego a célula que eu quero estudar, ou eu pego a bactéria que eu quero estudar e coloco ela e a própolis, por exemplo. Não tem mais nada interferindo. Então é mais fácil ter uma ação direta, né? Num animal, por exemplo, na imunologia a gente usa muito camundongo, né? Camundongo você pode ver assim, né? Se eu, por exemplo, induzir um tumor, né, e tratar com a própolis, eu consigo observar se isso funciona, isso me dá pistas para usar no ser humano. Então, no ser humano, a gente chama de ensaio clínico mesmo, para ver se é igual uma vacina, por exemplo, quando ela é produzida. Primeiro você tem que testar, fazer um ensaio clínico para depois, né, aqueles ensaios de fase 1, fase 2, por aí vai, para depois ver se dá para lançar para a população. Faltam muitas pesquisas com seres humanos para a gente... Agora, nas farmácias eles vendem e recomendam, né, de forma diferente. Antes da pandemia, teve uma tentativa, respondendo a tua pergunta, de qual seria a melhor própolis. Não nesse sentido, qual seria melhor. Mas será que daria para ver assim, por exemplo, se eu considerar amostras de diferentes partes do planeta, qual teria uma atividade melhor contra tumores? Qual teria uma atividade melhor contra micro-organismos, atuando na imunidade? Então, não que uma seria melhor que a outra, mas assim, se eu sei que, por exemplo, a própolis do Chile tem uma atividade melhor em tal área, então vou utilizar essa amostra para isso. Se eu sei que a do Brasil tem uma atividade melhor contra tal coisa, então vamos usar essa para isso. E isso ajudaria a gente a obter novos medicamentos. Tá certo. São 9h01. Nós estamos conversando aqui com o professor José Maurício Sforcin. O tema de hoje, nesse espaço do Instituto de Biociências, da Rádio Clube, da Mega Científica, é própolis. O que é e quais são os benefícios? Nós vamos a uma passagem comercial e voltamos na sequência. E você quiser participar conosco, pode enviar sua pergunta no nosso WhatsApp, o nosso número é 999011035. O que é própolis? Como funciona? Nós estamos conversando com o professor José Maurício Sforcin, do Instituto de Biociências, no quadro Saúde e Ciência em Destaque. A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. Você já conhece a Mega Científica? Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa, pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto, 1470. Entre em contato 3882-0908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br. Jornal da Clube Gente. Esta meia hora é um oferecimento. Grupo Berimbau Peças e Postos. Qualidade em atendimento é a nossa marca. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. 9h03. Nós estamos apresentando o quadro Saúde e Ciência em Destaque aqui no Jornal da Clube Gente. Você, ouvinte, pode participar também, interagindo aqui com o nosso entrevistado de hoje, o professor José Maurício Sforcin. O assunto é própolis. Você participa através do nosso WhatsApp 99901-1035. Muito bem, e a gente aqui então com o professor José Maurício Sforcin, lá do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências, que divide seu conhecimento a respeito de uma parcelinha do que um grande inseto, o maior inseto, acho que oferece à humanidade, que é a abelha. Seja essa bandida que pica e deixa a gente tudo deformado, ou aquela que enrola um cabelo. Ela tem uma utilidade para a humanidade fora do comum, e a cada vez que os pesquisadores se debruçam sobre esse inseto espetacular, se descobre coisas novas, coisas absolutamente importantes, porque assim como o gato, como o cachorro, é um ser vivente muito próximo do homem,
assessora o desenvolvimento da humanidade há milhões de anos. Acho que é por aí que a gente precisa pensar nesse insetinho aí. Professor, o senhor falou muito das suas pesquisas, no envolvimento da universidade. Aqui em Botucatu, além de sermos, se não me engano, a quarta maior produtora de mel de abelha do Brasil, né? Nós temos também uma instituição que pesquisa a partir do veneno da abelha, aplicações, e que está salvando muita gente com vacina e com tratamentos diversos aí, né? E a gente está chegando na própolis, daqui a pouco a gente vai chegar na cera, na estrutura, algum conhecimento a gente tem desse grande químico que tem na natureza. Nessas pesquisas aí que o senhor desenvolve, há quanto tempo o senhor vem trabalhando? E imagino que cada passo dado nessa bancada de identificar in vitro uma situação com outra, de contaminação, de enfrentamento, o senhor deve soltar rojão como se fosse final de campeonato, não é não? Acho que desde o início, porque assim, eu fiz o mestrado e não gostei muito do que eu trabalhei, do que eu fiz, então eu terminei, eu quis parar 1 ano e meio para decidir o que eu ia fazer no doutorado, né? No doutorado que surgiu a ideia de estudar própolis. E eu tive uma sorte muito grande, porque se sabia pouco, se conhecia o mel. Eu lembro que até eu, quando fiquei sabendo da própolis, não sabia direito o que era, nunca tinha ouvido falar. Conversando com o senhor, e acho que é o sentimento do nosso ouvinte, mel e própolis para nós é tudo igual. Não, então muito diferente. É diferente, né? É totalmente diferente. Até o gosto. Até o gosto, isso que eu ia falar, por isso que muita gente não gosta, né? Mas é muito benéfico. Agora, por ter começado numa época em que se sabia pouco e que a internet estava começando, eu ainda tinha que escrever carta para outros pesquisadores, não existia e-mail, né? WhatsApp, tinha que esperar a resposta. Com essa cara de molecão, doutor, o senhor é desse tempo? Sou desse tempo. Obrigado. Então, e daí começou assim uma época que, por não ter muita coisa, eu comecei a fazer parcerias que eu até carrego até hoje, né? Com pessoas de outros países que faziam coisas que a gente não fazia aqui, né? E na época, por não existir internet, e era meu doutorado, eu consegui obter uma bibliografia muito grande e veio gente de vários locais, até de estados diferentes do Brasil, xerocar, porque na época não existia outra maneira, para levar o material bibliográfico que eu consegui. Com isso, eu acho que foi abrindo muitas portas também, né? De parcerias, de palestras, de projetos, né? Assim, em conjunto, no Brasil, no exterior. Eu fui aceitando essas oportunidades aí, estabelecendo colaborações que foram muito importantes para mim. E eu acho que a gente foi indo por caminhos bacanas e que, assim, de fato, modéstia à parte, eu gosto muito das pesquisas que eu faço, né? Eu acho que eu sempre estourei rojão aí com cada coisa que a gente foi descobrindo, por exemplo. Então, você pergunta nas pesquisas, né? Uma vez me perguntaram qual é o trabalho que você mais gosta. Eu acho que a gente gosta de todos, mas teve alguns, eu acho, que a gente fica muito satisfeito, por exemplo, com esses ensaios clínicos, porque chegaram no ser humano. Desde 2010 eu só trabalho com células humanas mesmo, eu nunca mais trabalhei com rato e camundongo, né? E alguns trabalhos, eles permitiram a gente observar assim, como a própolis age, o que ela faz, né? Assim, e conseguir com um certo nível de profundidade assim, que dá evidência científica para aquelas propriedades que a gente observa, né? Uhum. Professor, a ação da própolis, ela com associação a diversos medicamentos, né? Especificamente, como se utiliza essa própolis nesses medicamentos manipulados e na natureza? Então, a gente tem lá os fitoterápicos e tem os alopáticos, né? Como que a gente sintetiza as tais células e aplicações? O que a gente fez várias vezes é assim: será que dá para associar própolis com antibiótico? Dá para associar própolis com quimioterápico? Dá para associar própolis com anti-inflamatório? Então, quando a gente fez esses estudos, a gente tentava usar o medicamento alopático na concentração que tem que usar, mas depois utilizar menor concentração ou menores concentrações, incluindo a própolis. Muitas vezes a gente chegava no mesmo efeito do medicamento sozinho. Então, quer dizer, se eu utilizar menos medicamento, incluir a própolis e chegar no mesmo resultado, pronto, chegou no mesmo resultado. E será que isso ajuda a ter menos efeito colateral, menor complicação, né, efeitos adversos? Então esse é o ponto. Se você chegar no mesmo efeito, né,
Nesses países que eu falei que eles usam a apiterapia, eu achava assim, que qualquer fitoterápico você deve usar, né, ou qualquer produto natural no momento que você está precisando. Lá na Lituânia, na Romênia, eles falam que não, que produtos da abelha você poderia usar diariamente, que eles não têm contraindicação. E que isso pode promover até assim manutenção da saúde, regular alguma coisinha que não está funcionando bem, com experiências milenares que eles têm, né? E tanto que eles utilizam isso no sistema de saúde deles. Eu estou implicado com a Lituânia, eu achava que não tinha inseto naquela parte do nosso planeta. É uma curiosidade que tem, assim, comparando o Brasil, que é hemisfério sul, com o hemisfério norte. Então, aqui a gente está num clima tropical, né? Por isso que, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu estudei a própolis das 4 estações. No Brasil é possível coletar própolis o ano inteirinho. No hemisfério norte, não. Então, tem neve, o clima é temperado. Elas trabalham, as abelhas, assim, no final da primavera, verão e no comecinho do outono. Depois elas hibernam. Então, por isso que a gente quis testar se teria diferença entre as épocas do ano, as diferentes estações sazonais aí, para saber assim, né? Será que a própolis, por exemplo, do verão, ela é melhor que a do inverno? Será que a composição da primavera é diferente da composição química do outono? Eu acho que da primavera, chutando aqui, é melhor, não é não? Então, no caso do mel, o mel depende da florada, né? Ah, eu tô pensando no mel, desculpa. E a própolis não, a própolis, a própolis o que ela é? Né? Ela vem principalmente de material resinoso das plantas. O mel vem do néctar, que é docinho. Entendi. A própolis vem principalmente do material resinoso, do material que a planta está secretando logo no início da manhã, assim, em partes mais novas da planta, que a gente vê até aquelas gotas, né, saindo assim. Esse material que a abelha coleta e traz para a colmeia, ela coloca pólen também das plantas junto, né? E ela faz isso no Brasil o ano inteiro. Então, assim, quando eu terminei o doutorado, eu vi assim, ó, quando ela tem uma ação no sistema imunológico, ou contra bactérias, ou contra tumores, a ação era mais ou menos a mesma, não tinha muita diferença, era pouca diferença. E aí, uma pesquisadora internacional que analisou a composição da própolis das 4 estações do ano no Brasil, ela me falou, olha, aqui eu não estou vendo diferença nenhuma. Então bateu com a minha tese aqui, que a gente viu assim, quando ela é produzida no mesmo lugar, que no caso foi em Botucatu, ela tinha a mesma composição química praticamente e praticamente a mesma atividade biológica. Professor José Maurício Sforcim, nós temos pergunta dos nossos ouvintes aí, vamos ver qual é o entendimento, até porque toda hora que eu falo de própolis, eu penso no mel, e a gente tem que limpar a cabeça para saber que mel é mel, própolis é própolis e cera é cera. Nós temos a pergunta aqui da nossa ouvinte Maria Inês, ela está fazendo 2 perguntas, na verdade, ao professor José Maurício Sforcim. Uma das perguntas é, a partir de que idade uma criança pode tomar própolis e com qual frequência? Essa é uma pergunta. A outra, ela faz o seguinte questionamento. Qualquer apicultor pode fazer a própolis ou precisa de um acompanhamento de um farmacêutico, por exemplo? Professor. Boas perguntas, né? Então, para uso pediátrico, eu sempre ouvi falar o seguinte, que não deveria ter álcool no meio. A própolis pode ser um extrato alcoólico ou pode ser aquoso, né? Convém perguntar ao pediatra também, né? Assim, porque no caso do mel existe alergia. No caso da própolis, esses casos são mais raros, né? É sempre relato de um caso, não é uma coisa que aparece muito na população. Mas tem médicos que recomendam, outros não. Eu sempre digo que eu faço pesquisa, eu não sou médico, eu não posso recomendar nada, né? Agora, tem médicos que são favoráveis, tem médicos que não gostam. E tem crianças que são mais sensíveis, outras não. Então, acho que convém conversar com o médico, acho que é a melhor maneira. Mas lembrando que, para uso pediátrico, existe sim a própolis sem álcool. E também, além de ter o extrato, existe a própolis em cápsulas também, para quem não gosta, né, do sabor do extrato. Sobre qualquer um pode preparar? Então, muitas pessoas vendem própolis, muitos apicultores, né? Existem empresas diferentes comercializando e o pessoal sempre me pergunta, como que eu sei que a qualidade é boa? É difícil responder isso para uma pessoa, porque às vezes o apicultor prepara o extrato da melhor maneira possível, né? Na universidade, a gente sempre prepara, analisa a composição química, a fonte vegetal, as propriedades que tem, associa tudo isso daquela amostra. O problema é, se a pessoa prepara hoje de um jeito, amanhã de outro, ela mistura própolis, né? Às vezes ela tem
vários apiários em fazendinhas ou sítios diferentes. Será que ela pode juntar isso? Isso é muito feito na prática. Como, né, saber se depois vai ter o mesmo efeito que se espera de um produto que é comercializado? Então, nesse caso, eu não conheço muitas empresas, mas eu trabalhei muito com a Apis Flora, que foram eles que forneceram as cápsulas de própolis que os pacientes com HIV participaram do nosso projeto. No caso da Apis Flora, eles têm todos os testes já de toxicidade, de efeitos colaterais, de propriedades que a própolis tem in vitro, em vivo, antes de soltar para ser humano. Então, assim, com relação a eles, eu sei que existe esse controle, né? Agora, que ela existe de forma assim, mais informal, isso sempre existiu e sempre vai existir, eu acho, né? Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte Sol. A Sol está perguntando o seguinte: primeiramente, agradecer pelas nossas quintas-feiras trazendo conhecimentos para todos nós. A pergunta que ela faz ao professor José Maurício Sforcin é: qual seria a dosagem de própolis diária para ajudar na imunidade? Eu ia perguntar isso também. Eu ia perguntar isso aí. Então, nós publicamos um livro uma vez em que eu peguei própolis de diferentes localidades, acho que tinha, não me lembro quanto, mas assim, uns 30 tipos de própolis que são comercializados. Eu não pus nome, eu numerei. 1, 2, 3. Então, a própolis número 1, ela indica tantas gotas por dia, tantas vezes ao dia. A número 2 indica somente, por exemplo, 10 gotas. A própolis número 3, 30 gotas. Então, assim, existe muita variabilidade assim, nessa indicação. Qual seria a maneira correta? Isso depende, né? Precisa ver assim, se quem está indicando de tal forma testou, se está indicando pesquisas que foram feitas que chegaram nessa quantidade, né? Tem médicos até que recomendam, tome tantas vezes ao dia. Isso varia, isso é difícil responder, porque assim, mesmo quem vende sugere de tal forma, né? Depende, se é para cicatrizar, você pode colocar várias vezes ao dia. Se é para ingerir, né? Eu já vi diferentes recomendações e acho complicado definir, porque primeiro, eu não sou médico, né? E os médicos também às vezes indicam de forma diferente. A bula vem de forma diferente, então não há um consenso. Já vi de diferentes formas, já vi assim 10 gotas, 30 gotas, uma gota de acordo com o peso da pessoa, por exemplo, se ela pesa 70 quilos, tomar 70 gotas. Então, assim, isso é uma complicação ainda pra gente. E aí, claro que cada um que vende de uma forma indica da sua forma e acha que a sua forma é correta, né? Por isso que é bom sempre ter um médico assessorando esse tipo de tratamento. Um médico assessorando, mas também assim, deveria ter maior comunicação entre médico, pesquisador, nutricionista, apicultor que prepara o extrato, apiterapeuta que usa às vezes em consultório, né? Mas não tem eventos que congreguem toda essa comunidade. Deveria ter. Nós temos a participação do nosso ouvinte Will. O Will está perguntando o seguinte: bom dia a todos, parabéns pela pesquisa pro José Maurício Sforcin. Ele pergunta: como saber se um própolis vendidos nas drogarias, nas farmácias, é de confiança? Tem um padrão, né? Tem um rígido controle? A Anvisa, por exemplo, fiscaliza esse tipo de produto, professor? Fiscaliza, existe esse controle, mas é como eu falei, cada empresa comercializa de uma forma, né? Indica de uma forma. Então fica difícil, como eu falei, a única empresa que eu conheço é a Apis Flora, porque há muitos anos eu trabalho com eles e eles fazem eventos até, desde que foi criada a empresa, para mostrar tudo que eles produziram, tudo que foi testado, todas as pesquisas que foram feitas com material que eles cederam, né? E para cada empresa que comercializa deveria ter um controle também, assim. Uma coisa que eu sei que a Apis Flora, eu não estou fazendo propaganda da Apis Flora, tá? Eu só estou dizendo porque eu conheço, porque eu faço pesquisa em parceria, né? Eles colocam assim, por exemplo, flavonoides tem de tanto a tanto, compostos fenólicos de tanto a tanto. Então, se você comprar novamente, você sabe que aquela própolis vai ter componentes nessa faixa. Porque um produto natural ele é muito variável, né? A própolis pode ser coletada ao longo do ano, mas tem épocas que são mais chuvosas ou mais secas, né? Isso pode influenciar no que tem na planta que a abelha vai coletar depois para fazer a própolis. Então vejam, né? É o que a gente chama, tudo depende das condições fitogeográficas, quer dizer, da planta, da geografia do local em que é produzida.
Por isso que ainda é difícil fazer uma padronização universal e recomendação universal, né? Nós estamos conversando com o professor José Maurício Sforcin, do Instituto de Biociências, nessa parceria Clube FM, Instituto de Biociências, com apoio da Mega Científica. O quadro é Saúde e Ciência em Destaque. Tem mais uma participação aqui do nosso ouvinte que enviou um áudio, o Ismael. Vamos ouvir. Bom dia a todos aí, Osmar, Haroldo. Uma pergunta pro professor. Eu moro no sítio, morando virtualmente, e eu desde pequeno sempre gostei de comer o mel no favo. Eu comia até conselho e tudo. E até hoje eu adoço o meu café com mel puro. Tem amigo meu que tem apiário, suco de limão, eu tomo tudo sem açúcar, mas quando eu quero colocar um pouco de adoçar, eu coloco sempre o mel. Isso é normal? Eu posso fazer isso? E sempre incentivei minhas filhas também, desde pequena. Eu sempre consumi mel puro. E contra o própolis eu também adoro usar, desde a época da minha avó, que é índio, nós somos descendentes de índio, então ela me ensinou a valorizar muito o própolis. Então eu queria saber se eu adoçando um suco ou um café, eu tomo café sem açúcar. Aí eu sempre, quando eu quero adoçar, eu adoço com mel. Eu queria saber se eu posso continuar fazendo isso daí, se tem um malefício ou benefício para a saúde. Muito obrigado ao Ismael aí pela participação aqui no Jornal da Clube Gente, no quadro Saúde e Ciência em Destaque. Ele falou aqui bastante do mel, porém usa também o própolis desde a época da avó, né? Por conta da descendência dele indígena. Aproveitando essa pergunta, inclusive do Ismael, professor, os nativos do nosso país, né? Os indígenas, eles sabem muito bem, né? Das vantagens e praticidade, né? Desse produto aí, o própolis. Ele tem alguma contraindicação usar o mel para adoçar e usar o própolis, assim, de maneira sem orientação, por exemplo? Então, né, primeiro eu acho assim que tá muito legal essa colocação dele aí, porque mostra assim que ele procura uma alimentação saudável, utilizar o mel, a própolis. O problema do mel, como eu falei, eu não sou especialista, mas é que tem pessoas que são diabéticas, né? Então, assim, quem é diabético tem que tomar cuidado com essa concentração do mel, não pode, por exemplo, assim, tomar colheradas, né? Ou nem sei se deve tomar também, como eu falei, eu não sou médico. E isso faz com que aumente a glicemia, né? Então a pessoa está achando que está usando um produto natural, mas está ganhando uma hiperglicemia. Só tem que ver isso, né? Mesma coisa quando eu disse de crianças, né? Com relação ao mel, eu já vi também assim problemas às vezes de contaminação. Então assim, para a criança seria diferente do que para um adulto, né? Então acho que assim é interessante o estilo de vida saudável. Parabenizo, porque eu também procuro evitar o açúcar, né? Mas eu não tenho diabetes, então eu posso usar o mel. Mesmo usando o mel, não uso em grande quantidade. A própolis, até onde a gente sabe, não tem efeito colateral. Então, assim, só tem essa questão do álcool também, né? Se é um extrato alcoólico para criança, não é recomendado. Né? O professor, não tem mais pergunta aí, né? Professor, para a gente ir para os finalmente, agradecendo sua presença, a Mega Científica, o Instituto de Biociências, aqui em Botucatu, por a gente ser um grande produtor de mel do Brasil, a gente tem um peso econômico no agronegócio nesse setor muito importante, e regularmente lá no shopping eles fazem um grande festival do mel, e eu senti uma angústia do senhor nas questões dos debates. Poxa, se a gente é o quarto maior produtor de mel, eu fico imaginando a quantidade de própolis que a gente não tem aqui para fomentar o tipo de pesquisa que o senhor desenvolve, a universidade desenvolve, e gerar recurso, industrialização, produção, agregar a industrialização do setor de farmacos aqui. Quem sabe não seja uma grande ideia lá para os organizadores desse grande evento que ocorre aqui em Botucatu regularmente, o Festival do Mel. Eles fazem, eu não lembro exatamente o nome, mas vem por aí. Brasil Honey. Brasil Honey, exatamente. Temos um grande exportador que é o próprio proprietário do shopping lá, o José Henrique Faraldo. Faraldo, né? Quem sabe com essa nossa conversa pública, conhecendo a grande quantidade de produtores, sabendo que na universidade tem o senhor pesquisando cada detalhezinho da própolis. Do outro lado da universidade, no outro campus, tem o cara lá pesquisando, uma equipe pesquisando o veneno.
Puxa vida, a gente está com o ciclo completo aqui. Nós temos 2 tipos de biosistema, até correto? Bioambiente aqui, o ambiente, né, biológico, a biosfera que nós tem Cerrado, tem Mata Atlântica. Mata Atlântica, tá ruim hoje a cabeça aqui. Não seria um grande momento da gente integrar essa discussão e, quem sabe, a partir dessa conversa, esses produtores que estão ganhando dinheiro produzindo mel não se aproximem, tem um approach maior lá com o senhor, sua equipe e com o Instituto de Biociências, para a gente dar um salto, quem sabe a BNDES, a FAPESP, né, não cria um ambiente para a gente desenvolver esse fármaco, esse fitoterápico aqui na nossa cidade? Não, eu acho que é um potencial incrível, né, que a gente tem. A minha angústia é essa, assim, não só com eles e com a gente da pesquisa, mas os médicos deveriam conhecer mais o que a gente faz. Eu acho que faltam mais pesquisas clínicas para utilizar, né? Sempre que a gente consegue, a gente faz. Até tinha já uma em vista que a gente está pensando em fazer. Nutricionistas, né? Eu acho que tem que ter essa comunicação. E de onde vem esse conhecimento? Por que a gente estuda tudo isso? Porque primeiro vem esse conhecimento, igual o Ismael falou, de vó, de ancestrais. Há séculos que os produtos apícolas são utilizados. Tá, isso tem que ser valorizado. Apiterapeuta, cada vez mais eles estão usando veneno, mel, própolis para tratamento de diversas doenças na clínica para quem procura esse tipo de abordagem. A gente faz meramente pesquisa, né? Mas isso pode ser aproveitado pelos médicos, pelos nutricionistas, pelos apiterapeutas. Então tem que valorizar essa comunicação maior que tem que existir. Uhum. Antes da gente encerrar, tem mais um ouvinte angustiado aí também para fazer pergunta para o senhor. Vamos lá. Exatamente. A nossa ouvinte é a Aline, ela está querendo saber se é real que a própolis auxilia em casos de anemia. Se tem as pesquisas nesse sentido, professor. Olha, honestamente, eu nunca ouvi falar, né? A gente, quando faz assim experimentos que a gente já fez em animais, a gente observou que ela não alterou número de glóbulos vermelhos, né? Não tinha nada relacionado à anemia, nem a curto, médio ou longo prazo. Nunca vi ninguém utilizar própolis para tratamento de anemia. Honestamente falando, desconheço. Uhum. Bom, professor, a gente agradece aqui a sua participação no Jornal da Clube, nessa parceria do Instituto de Biociências, da Rádio Clube, da Mega Científica, no sentido da gente discutir o que vocês estão fazendo nessa casa de maluco aí, que tentaram inclusive desqualificar no passado, né? Mas a gente está sabendo e vendo aqui, provando por A mais B, que muita coisa importante, usando recursos da natureza, sem agredir o meio ambiente, trazendo esses insetos como parceiros, que dá para fazer uma inúmera aplicação e salvar muitas pessoas de doenças ou confortá-las no caso de doenças que eventualmente não pode se curar 100%. E a gente acabou de perceber aqui que é uma pesquisa que abre uma perspectiva de negócio extremamente importante. O senhor falou muito desse laboratório aí, como é que chama? Apis, o quê? A Apis Flora, essa empresa Apis Flora. Mas a gente tem aqui em Botucatu recursos, conhecimento, musculatura científica e talvez financeira para dar esse passo aí. E eu convido a todos os produtores de mel aqui da cidade de Botucatu, comercializantes, entrepostos, etc., a manter um contato com o professor Sforcin lá no Instituto de Biociências. Quem sabe se não dá para um cara entrar sozinho, criar-se uma cooperativa e também buscar mecanismos para se desenvolver esse tipo de conhecimento. E Botucatu, além do mel, também ser conhecido como a terra do própolis, que é um outro produto tão importante, valioso, dourado como ouro, como o mel. Então fica aqui primeiro ao público, né? E sabendo que eu estava pesquisando aqui, desde a Mesopotâmia, no começo da organização da civilização, o mel vem sendo utilizado. Aliás, dizem que quando o tal do Moisés chegou lá, era terra de mel e leite, alguma coisa assim, que são oriundos desse lugar aí. E certamente a própolis esteve acompanhando. E agora é o produto que a gente pode utilizar e a indústria farmacêutica agregar conhecimento. Então, fica aqui o convite, se o senhor tiver um telefone mais tarde ou um e-mail lá do Instituto para passar, fica a ideia aí e torcer para que a gente tenha
no âmbito científico e de negócios, uma padronização. Acho que é extremamente importante essa preocupação que o senhor teve aí durante toda essa entrevista, da gente encontrar mecanismos de padronização, até porque esses dias teve uma discussão aqui sobre os produtos geográficos da Cuesta, etc. Por que a gente não pode ter a própolis da Cuesta de Botucatu explorando e criando esse nicho de mercado e sendo pioneiros nessa área? Assim, esse assunto ele é inesgotável, né? Assim, eu falo da própolis, mas tem muita curiosidade sobre abelha, sobre outros produtos apícolas, né? Se a gente for ficar conversando, isso vai assim... Por isso que de vez em quando eu dou um curso de extensão universitária na Unesp aberto para a cidade. Já dei várias vezes esse curso, que a gente gosta que venha o pessoal da cidade conhecer o que a gente tem para mostrar, tirar dúvidas, assim, um linguajar mais acessível, né? Então eu preciso planejar o próximo aí. Quando eu planejar uma data e eu fico aqui comprometido a divulgar. Porque o senhor percebeu que, por mais informado que a gente seja, a gente é ignorante. No começo da nossa entrevista, o senhor falava de próprio, eu falava de mel. O senhor falava de próprio, eu insistia no mel. E a gente precisa limpar a cabeça do mel, que é um produto importante, tá aí, e é agregado, mas começar a pensar só no próprio. É outra coisa, né? Mas é também um assunto que a gente não termina de conversar. Dá margem para várias horas aí de conversa. Mas agradeço muito o interesse do público, né, e o convite de vocês, viu? Muito obrigado. Então, quando o senhor organizar esse conclave aí aberto à população, nos avise que a gente divulga. Quem sabe o senhor vem e a gente trata mais uma vez desse assunto. Muito obrigado, com certeza. Espero que tenha sido essa conversa tenha sido tão proveitosa para o senhor como para nós, e os ouvintes fiquem participando, que quinta-feira, já estão me avisando aqui, a gente vai falar a respeito da casca de limão, se não me engano. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. A casca do limão como fator de protetor para o pré-diabetes. O senhor falou de diabetes e o mel, e a gente vai discutir isso aí na próxima semana. Professor, muito obrigado, boa sorte e conte conosco sempre. Eu que agradeço. 9h30.